Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos aí pontualmente aí às 10 horas e 1 minuto, iniciando a nossa live de domingo, nesse domingo aqui maravilhoso, em que podemos estar juntos para mais uma manhã de estudos. Pela Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco, é um prazer tê-los aqui conosco nessa manhã. E neste domingo nós temos um convidado muito especial, o nosso querido Nelson Tavares, de Portugal, ele que mora na Ilha da Madeira, né? O fuso horário entre o nosso e o dele está em torno de 3 horas, né? Até conversei com ele. Já almoçou, Nelson? Ele disse, não, vou esperar a live aí para a gente poder almoçar, né? Então é um prazer estar com vocês, é um prazer podermos estar nesse momento aqui de confraternização e estudo. E o tema é por demais tocante, principalmente nessa semana que antecede o Natal, né? O eterno perdão. O eterno perdão que nós devemos cultuar sempre em nossas almas, em nossos espíritos. E com certeza o Nelson nos trará muitas informações, haja vista que o olhar dele é de um psicólogo, de um profissional de psicologia. Então, com certeza será uma manhã maravilhosa de estudo. Então, vou chamar o Nelson aqui, nesse momento. Olá, Nelson, bom dia, seja bem-vindo. Olá, Carlos, bom dia, obrigado pelo convite e obrigado a todos, mais uma vez, que estão conosco aí na Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco, no Ceará, em Caucaia. É uma felicidade estar aqui retornando com vocês. Pronto, e hoje pela manhã o nosso grupo está em confraternização lá na Casa de Francisco, uma manhã festiva, uma manhã de jogos, né? Mas com certeza muitos estarão aqui conosco assistindo você, a sua fala, tá certo? E desejo a você muita inspiração, meu amigo. Daqui para frente, fica com você. Obrigado, Carlos, mais uma vez. Bom dia a todos que estão me assistindo agora, ao vivo. Quem vai assistir depois também, vai ficar aí esse link. Às vezes tem muita gente que está acordando ainda, está dormindo agora nesse horário. Sejam todos bem-vindos. 10 da manhã, no Brasil, aqui, 1h03, 1 da tarde. É um prazer, uma alegria. Vou me apresentar para quem não me conhece. Eu me chamo Nelson Tavares. Vivo aqui na Ilha da Madeira, em Portugal. Para quem não conhece, mais fácil, a terra do Cristiano Ronaldo. Aí todo mundo sabe quem é o Cristiano Ronaldo, então todo mundo tem mais ou menos uma ideia. Eu sou psicólogo, vivo aqui e vou trazer hoje um tema antes do meu almoço, tá? Como o Carlos falou aí, se eu for almoçar aqui antes, eu estaria aqui dormindo. Então, antes do almoço, a gente está com mais gás ainda para dar uma palestra, para estar compartilhando com vocês esse tema, que é um tema complicado para muita gente, muitos de nós. O tema de hoje é o eterno perdão. Eita, história difícil essa de perdão ainda. Poxa, Nelson, domingo de manhã você me pega assim desavisado, vai me falar de perdão. Logo esse sentimento que eu carrego aqui comigo há tanto tempo, tantos anos que eu cultivo, que eu vou ali sempre, uma vez por mês, uma vez por semana, de 6 em 6 meses, pego ali aquele regador e vou cultivando aqui esse ódio, essa mágoa, esse rancor que vai me destruindo aos poucos, que vai me consumindo. É um pouco disso que a gente vai falar hoje, sobre o eterno perdão. E por que eterno? Porque é uma das maiores dificuldades que nós temos aqui encarnados, nesse momento, nesse mundo de prova e expiação, é uma das características que o Mestre Jesus nos ensina há muito tempo. Está lá na oração, ele nos ensinou. Perdoai-vos, para seres perdoados. Quando o Mestre nos fala, o eterno perdão é o 70 vezes 7. E aí quem gosta de matemática já está fazendo a conta ali, botando, opa, peraí, 7 vezes 7, 490, então pronto, já perdoei umas 300 e tal, falta pouco.
mais um pouquinho, eu já não preciso perdoar mais. O eterno perdão, pessoal, é porque nós precisamos um movimento na nossa vida, na nossa encarnação, todos nós, tá? Todos nós. E aqui quem vos fala também é aprender a amar. Ponto final. E o perdão é um desses caminhos para o nosso aprendizado no amor. Quando a gente fala de perdão, é interessante, vou compartilhar com vocês. Aqui, na distância, eu só estou me vendo aqui no celular, estou fazendo com o celular, tá? Eu não interajo muito com o público, não vejo muitos rostos. Mas quando a gente está numa palestra ao vivo, e quando nós falamos sobre esse tema de perdão, normalmente tem uma ou duas caras feias assim que o pessoal não gosta muito, não. Sabe por que não gosta muito? Fica com raiva, briga, porque mexe aqui, ó, mexe lá dentro. Esse tipo de tema, um tema que é para tocar mesmo, tá? Pode brigar comigo, não tem problema. Mas briga com Jesus também. A gente vai trazer aqui todo o ensinamento do mestre, com todo o auxílio da doutrina espírita, para exemplificar, para mastigar, para nos mostrar o caminho. Nos mostrar o caminho do perdão, esse caminho da libertação. Aquele caminho que a gente precisa, que é o aprendizado do amor. A gente não vem aqui dar lição de moral nenhuma, pelo contrário, somos todos aprendizes. Aprendizes com aquele que dá a lição, mas não é lição que nem a gente entende, lição de moral, aquela escovada, né? Não é nada disso não, tá, pessoal? Olha só. Lição é o mestre que dá a lição, que nos ensina, ensina para quem não sabe. Nós ainda necessitamos aprender essa lição. Que lição é essa? A lição do amor. A lição do amor é também a lição do perdão. E há uma grande confusão ainda com essa história de perdão, porque a gente acha, ou muitos de nós, acreditamos que perdoar é concordar com o erro. E não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Perdoar vai muito no sentido do entendimento e aceitar o próximo como ele é. Sabe como é que o próximo é? O próximo é imperfeito, como eu, como você. E esse próximo, por ser imperfeito, ele erra, como eu e como você. Faz parte do nosso aprendizado o erro, intencional ou não. Claro que o intencional causa comprometimentos, principalmente quando a gente permanece, insiste e tem a consciência do erro que a gente está cometendo. Mas eu não vou falar aqui muito sobre erro, não, tá? Porque o erro faz parte. Eu quero trazer aqui a reflexão de como nós administramos o erro do próximo conosco, daquilo que nos magoa, que de alguma forma nos toca, que nos abalou e nos machucou. E por que é tão difícil assim perdoar? É difícil perdoar ainda. Essa é a hora que o pessoal fica chateado, mas eu vou dizer. É difícil perdoar porque a gente ainda não sabe muito bem o que é amar. E eu não estou falando sobre amar essa pessoa que a gente gosta, a pessoa que nos faz bem, porque isso é muito fácil. Amar aquele parente, aquele amigo, aquela pessoa que está conosco, isso é fácil. Até os gentios fazem. Mas e amar aquele que nos faz mal de alguma forma? Aquele que é diferente de nós? Como é que é? Será que a gente consegue? Será que a gente está conseguindo amar o diferente? Ou será que a gente está bloqueando, rejeitando, cancelando, deletando, afastando da nossa vida? Atenção, não quero dizer aqui que é para a gente estar vibrando com aquele que não tem nada a ver conosco. Natural, normal, a gente buscar aqueles que comungam da nossa reflexão, da mesma ideia. Por exemplo, a gente está aqui no meio espírita. Penso eu que a maior parte das pessoas que estão assistindo a uma palestra espírita tem mais ou menos um ideal, uma busca, um propósito, não precisa ser espírita, mas que, de alguma forma, comungam da ideia do Cristo, com a revelação que a doutrina espírita nos traz, e a gente está buscando a mesma direção.
Tudo bem, isso é ótimo. Agora, o problema começa quando o diferente nos ataca, nos magoa, nos machuca, e a gente não consegue entender, não consegue amar o próximo com o erro dele. Eu não estou dizendo para virar saco de pancada, atenção, que muita gente faz uma confusão ainda também. Que acredita que perdoar é voltar lá para apanhar de novo. Aí perdoa de novo e volta lá para apanhar de novo. Calma, vamos com calma nesse entendimento. Vamos entender com calma o processo de amor, a compreensão, entender o próximo, o erro dele, mas não é para virar saco de pancada. O distanciamento muitas vezes é necessário para uma autopreservação, mas a gente não está falando de distanciamento físico. A questão do perdão vai pelo sentimento. Até porque o físico, pessoal, olha só, já já acaba, tá? Você e aquele que te magoou, vice-versa, os dois já já desencarnam. E sabe o que que liga lá no plano espiritual? Esse sentimento negativo que a gente está cultuando, fomentando, permanecendo, guardando com ele aqui dentro. E é um sentimento muito ruim. Para quem não perdoa, ou já teve um episódio antigo de perdão, uma dificuldade imensa, sabe o que eu estou falando? Que é esse fogo aqui dentro que permanece aceso e só nos consome, só nos destrói, nos faz mal. Quando lembra daquele fato, quando lembra daquela pessoa, até sobe a cabeça, a cara às vezes fica vermelha, o sangue sobe, o coração bate mais forte. Às vezes a pessoa tem até tremedeira. É o corpo reagindo, todo o estado emocional, todo o sentimento que vem ainda, porque a gente permanece muitas vezes atrelado, guardado esse sentimento que ficou lá atrás. E quando é lá atrás, pode ter sido há 1, 2, 3 meses, pode ter sido há 1, 2 anos, pode ter sido há 10, 20 anos, pode ter sido até mais tempo. Quando a gente fala mais tempo, até vai para outras encarnações. Ainda bem que a gente tem o véu do esquecimento, tá? Porque senão ia complicar mais ainda. Sabe por que ia complicar? Porque a gente ainda não aprendeu a amar. Quando a gente vai falar de perdão, é necessário, ó, perdão está aqui, tá? A gente vai falar do outro oposto que está aqui, é o amor. Não tem como falar de perdão se não falar de amor. Que é a proposta que o mestre nos ensina. E falar de amor, pessoal, vamos com calma também, porque há uma grande confusão. Olha só, para amar, não necessariamente eu tenho que gostar. Nelson, como é que é essa história? Repete aí que eu não entendi. Vou repetir. Para amar, não necessariamente eu tenho que gostar. A gente ainda faz uma confusão imensa ainda, eu sei que é confuso, porque a gente atrela o sentimento de gostar de uma pessoa com amor. Porém, quando a gente vai a fundo, entende o que o mestre nos disse da seguinte forma: fazei ao outro o que gostaria que fizesse consigo, em momento algum falou de gostar ou não gostar. Falou de atitude, falou de comportamento, falou de ação. É uma atitude amorosa, independente se você gosta ou não gosta. Sabe por quê? Porque é normal no mundo, com tantas disparidades, não é questão de ser melhor ou ser pior, atenção, tá? Nós vamos vibrar mais com um e menos com o outro. E não é ser melhor ou ser pior. Tá cada um no seu quadrado, cada um vibrando no seu momento, e a gente vai se conectando com pessoas diferentes, em estágios diferentes. Provavelmente, se a gente olhar lá para trás, há 10, 15, 20, 30 anos atrás, nós vibrávamos com um tipo de pessoa, um tipo de ambiente. E hoje em dia a gente já mudou e não vibra mais nesse ambiente. Que bom! Mas tem muita gente que está vibrando naquele ambiente ainda. E hoje o ambiente que a gente vibra, talvez daqui a 20, 30 anos, ou na próxima encarnação, não sei, vamos vibrar num outro ambiente. E tomara que sejam ambientes melhores, que a gente esteja fazendo essa progressão. Então, o fazer ao próximo que eu gostaria que fizesse contigo mesmo, é exatamente a proposta do amor, o amor comportamento. É assim que a gente vai amar o próximo, independente de vibrar com ele ou não. O que eu quero dizer? Pode ser uma pessoa, vamos para a prática aqui, pode ser uma pessoa completamente diferente de você.
O extremo oposto. Se reconhece, se entende um pouco e pensa numa pessoa completamente que vibra. Se você está vibrando ou busca vibrar na positividade, imagino eu, até porque a gente está aqui, se vocês estão aqui até agora, né? Dá 15 minutos de palestra, é porque a gente está buscando algo melhor, está buscando sermos melhores. Essa é a ideia da doutrina espírita. Ser melhor é ser mais feliz, é sentir. Ponto. Então, se a gente vibra mais ou menos assim, ou pelo menos estamos buscando, tem gente que está numa direção totalmente contrária. Fazer maldade, em matar, em roubar, estuprar, e no mal. Ponto. Agora, olha só, dá para amar ele também. Dá para amar ele também. Eu sei que é mais difícil. É mais fácil a gente amar aqueles que comungam da mesma vibração, aqueles que estão conosco. É mais fácil a gente amar aqui, no centro espírita. Óbvio que é mais fácil. Porque o papo corre com maior facilidade. São irmãos de caminhada, trabalhamos juntos, vibramos. É sentimento, pessoal, não precisa nem abrir a boca. A gente sabe a vibração de um, sabe a vibração de outro. Por quê? Porque bate ou rejeita, ou repele. Tá bom, isso é uma coisa. Agora, o amor não tem nada a ver com isso. O amor pode ser independente da minha vibração. Se eu fecho muito com a pessoa, se eu estou totalmente numa outra direção do que ela, e estou repelindo essa vibração, ainda assim eu posso ter uma atitude amorosa. Esse é o importante da gente, ter a consciência. E quando a gente vai falar de perdão, a gente está falando de amor, e claro, vamos ao nosso tema. Está falando de perdão. É eu olhar para trás. Olhar para trás, esse fulano, essa fulana que errou com você, que te magoou, te maltratou, que te fez mal de alguma forma, que te deu esse sentimento que está aí contigo. Então você não precisa concordar com o que ele fez ou com o que ela fez, mas independente disso, entendendo que ele ou que ela é imperfeito, a gente vai ter essa atitude amorosa de compreender esse irmão encaminhada, errando. Como nós também, muitas vezes, precisamos nos auto-perdoar, porque a gente não perdoa o outro e também não se perdoa. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não aceita o erro. Exigimos demais uma perfeição do outro e nossa. Por isso que a gente não perdoa nem o outro e não perdoa nem a gente. Sabe quem é perfeito aqui? Só teve um, tá? O Mestre Jesus. O resto está na caminhada. Está errando. Claro que buscando acertar. Claro que buscando melhorar. Mas o erro faz parte da caminhada de todos nós. Então, cuidado só com essa exigência de perfeição muito alta contigo e com o próximo. Reveja as tuas expectativas. Reveja a tua troca com o outro, a tua troca com o mundo. Porque o que acontece muitas vezes é que a gente coloca expectativa muito lá no alto, esperando que o outro nos dê, que o outro nos entregue algo que ele não consegue dar, porque ele é imperfeito. Mas a gente espera demais. E aí a gente se desilude, porque um dia nessa expectativa a gente se iludiu. Como diz o Chico Xavier, a desilusão é a visita da realidade. Vou repetir, não briga com o Nelson não, briga com o Chico agora, tá? A desilusão é a visita da realidade, por mais duro que seja. Somos espíritos errantes, mas olha só, não é para a gente, a partir daí, se isolar do mundo também, que acontece muito, é que no primeiro momento, nós vamos caminhando na nossa vida. Quanto criança, temos ali um coração mais aberto, mais puro, e aquela busca de interagir com tudo e com todos, e com a nossa caminhada, as pessoas acabam nos machucando. E a gente vai criando ali uma couraça, vai, de alguma forma, criando uma proteção, um bloqueio, e vai se isolando de tudo e de todos. E acaba que muitas vezes a gente busca em outros, quando eu digo outros, não humanos, às vezes em animais, um contato, uma relação, se isola do mundo e fala, vou ter só com os animais porque aqui eu tenho um amor verdadeiro. Esse aqui não me faz mal. No máximo o gato vai me arranhar, o cachorro vai me morder.
Então vamos tomar cuidado só para a gente não se isolar e não se bloquear. Claro que o instinto de defesa é natural, é normal e não é para virar saco de pancada. Vou repetir o que eu falei. Mas é entender, compreender um outro com as limitações que ele tem. Entender nós próprios também, com as nossas limitações. E caminhar amando nessa direção. Porque eu repito sempre isso, e vou dizer mais uma vez, olha só. Se a gente está encarnado aqui é para trocar, porque senão não precisava nem encarnar. Então não adianta se isolar. Encarnou é para trocar. E é para trocar com os diferentes também, tá? Porque no plano espiritual, vamos entender uma coisa aqui, olha só. No plano espiritual, por vibração, por sentimento, nós já nos separamos naturalmente. Naturalmente nós nos separamos. Agora, aqui é essa salada de fruta. Tá tudo junto e misturado. Tá todo mundo com diversos níveis de vibração misturados. Mas precisamos disso aqui para quê? Para aprender a amar. Porque sem essa troca, sem essas diferenças, talvez a gente não consiga se mexer nessa direção, não consiga evoluir e caminhar na direção do amor. Direção do amor é a direção da caridade. Caridade que a gente fala tanto, que é aquela palavra ser caridoso. Caridade é só a exemplificação do amor. Como diz a definição, Livro dos Espíritos, que é caridade? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Olha aí o perdão de novo. Sempre batendo aqui, ó. Bate, 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 bate forte, né? Porque não é o outro que precisa de perdão. Quem precisa de aprender a perdoar é você. E vou repetir. Entenda essa dinâmica. Não é o outro que precisa de perdão. Ele vai colher o que ele plantou. O plantio é dele, a colheita é dele. Agora, se você não perdoou, atenção, aprenda. Aprenda através do amor. O desafio é nosso. Aprender a amar, aprender perdoando. Então, quando a gente vai falar de caridade, benevolência para com todos, vou trazer aqui a história do amor. Amor para com todos. Quando a gente vai falar indulgência com as imperfeições, é amar o próximo, mesmo sendo imperfeito. E perdão das ofensas. Amar, perdoando essas imperfeições do outro. Viver a realidade como ela é, sem ilusão, tá? A realidade é exatamente essa. Todos nós erramos. No passado, nós já erramos. Hoje ainda nós erramos. E ainda vamos errar amanhã. Claro que estamos buscando trabalhar para errar menos. Isso que é evolução. Isso que é aprender. Principalmente aquela frasezinha que é aprender com os nossos próprios erros. Então, esse é o nosso movimento. Entenda que o outro também tem o movimento dele. E o outro também errou, o outro também erra e o outro também vai errar. O resto, tirando Jesus, está errando e está aprendendo. O sentido aqui não é o erro, o sentido aqui é o aprendizado. Isso é muito importante. Vamos entender isso mais a fundo, para não criar ilusões, quimeras do mundo da Disneylândia. Adoraria também, tá, pessoal? Adoraria viver no mundo da Disneylândia, é tudo perfeito, é tudo bonito, é tudo uma maravilha. Não tem problema, não tem imperfeição ali. Te questiona um pouco. Questiona tuas. Vou voltar à história das expectativas, tá, pessoal? Questiona as tuas expectativas em relação ao próximo. Claro que é normal ter expectativas e devemos ter expectativas sim, ponto. Mas qual o grau disso? Qual o grau das tuas expectativas que às vezes, atenção, analisa com calma, às vezes por essa expectativa em demasia que causa tamanho sofrimento, tamanha dor. Expectativa alta, sabe o que é? É erro de avaliação. Erro de avaliação. De quem? Nosso.
Talvez a gente que esperou demais. E aí que dói. E aí que bate fundo. Então, qual é o convite aqui? O convite é a gente rever, aprender com as nossas avaliações, com as nossas expectativas. Vamos repensar isso tudo. Repensar para quê? Repensar para o nosso bem, para as nossas relações melhorarem. O problema do perdão, muitas vezes, não está nem na maldade do outro. Tá, sabem que no relacionamento, nessa troca. Porque a gente se magoa muito fácil, que a gente espera demais. Não estou dizendo que o outro não errou, não estou querendo diminuir a dor de ninguém. Mas o outro vai ser sempre o outro. E a gente não vai mudar o outro. O que a gente pode mudar somos nós. Como nós interpretamos tudo isso? Como nós lidamos com a ação do próximo? Jesus não só nos ensinou, nos deu a lição verbal, como 70 vezes 7, quando perguntam para ele: "Quantas vezes, mestre, eu devo perdoar?". Em vários momentos ele fala sobre o perdão, mas principalmente naquele momento final da crucificação, antes do desencarne, que ele olha para o Pai e fala: "Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem". Mas olha que interessante, Jesus não se sentiu magoado, ofendido, porque ele entende, ele entendeu a pequeneza daqueles homens que estavam ali cometendo aquele atrito não, aquela delinquência, aquela maldade. Então Jesus não precisa perdoar, espírito de luz não perdoa. Espírito de luz não perdoa. Vou repetir de novo, espírito de luz não perdoa. Sabe por quê? Porque não se ofende. Então aí já muda muito a perspectiva. Vamos entender isso. Por que a gente está se ofendendo tanto? O que em nós tem que mudar? Vou trazer aqui uma brincadeira, tá, pessoal? Eu gosto muito das brincadeiras aqui, tá? Só para descontrair um pouco, tema pesado, né? Um tema forte. Eu, quando criança, assistia muito o SBT, aquelas pegadinhas do Ivo Holanda, sabe? Aquelas pegadinhas do Ivo Holanda. E vou contar uma para vocês que tem tudo a ver com essa história de perdão, de mágoa, de se tocar com questões. Olha só. Tem uma pegadinha que era assim: o Ivo Holanda passava na porta de um bar, e aí tinha ali umas 10 pessoas que eu nem conhecia, nem sabia quem era. A câmera filmando para pegar a reação das pessoas. Aí ele vira assim lá na porta do bar e fala assim: "Ah, ô corno! Ô seu corno!". Aí todo mundo olhava, porque ele gritava alto, né? Todo mundo olhava. Aí um ou dois virava assim: "O que você tá falando aí?". Aí ele falou: "Ó, só chamei um só, não chamei dois". Pronto. Aí era motivo do pessoal correr, querer bater nele, aquela discussão toda e tal. Mas olha que interessante isso aqui. O Ivo Holanda, nessa brincadeira, vamos fazer uma análise psicológica aqui para a gente entender, tá? Temos aqui 10 pessoas. Por que será que uma ou duas levaram aquilo a peito? Veio ali um desconhecido e chamou o corno, nem sabe que é para ele, mas ele já se tocou, se doeu, se inflamou e quis bater no fulano. Dá para entender um pouco mais profundamente como isso tem a ver com o indivíduo que recebe a mensagem e não com aquele agressor? Por que os outros 8, os outros 9 não se tocaram, não se doeram, não bateu, não mexeu neles? Trazendo para a nossa realidade, por que certas agressões nos machucam e a outros não? O que tem aqui dentro que está sensível demais, que talvez é mal resolvido aqui e através do outro, que vira uma dor e que me machuca? Eu sei que é complexo isso num primeiro momento, mas não tem a ver com o outro que te agride, tem a ver com você. É através do outro que vai mostrar aí dentro as tuas emoções, os teus sentimentos, na positiva ou na negativa. E isso aqui, saindo do Ivo Holanda, da pegadinha do SBT, trazendo para o Espírito de Luz, trazendo para o Mestre Jesus, não se ofende. Não se ofende por quê? Porque compreende.
porque tem um olhar já maior, mais amplo, mais profundo nesse entendimento do amor ao próximo. Então, independente do outro, tacar pedra, xingar, crucificar, chamar de corno, o que é que seja, já há um outro olhar, um olhar mais profundo. E esse é o grande desafio. Eu vou repetir, desafio. Sabe por que que é desafio? Desafio porque não é fácil. Porque se fosse fácil, não era desafio. Mas vamos lembrar que toda a proposta do Mestre Jesus, tudo que ele ensinou, toda a lição que ele deixou, é possível de se realizar. É possível de implementar na nossa vida. Vou repetir, não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é possível. E para ser possível, a gente precisa fazer o tal do esforço para caminhar nessa direção. Por isso que o Mestre nos ensina e nos faz o convite: vinde a mim, vinde a mim. Se quiser, vai, se não quiser, não vai. Se não quiser, fica aí sofrendo, sem perdoar, consumindo aqui ó, esse fogo que vai mexendo contigo. E vai continuar, tá? Até o dia que você aprender a perdoar. Mais cedo ou mais tarde. O convite do mestre é: venha na minha direção, entenda, vou te explicar por A mais B. Aí vem aquela questão da gente ressignificar, da gente ampliar o nosso horizonte, de desapegar, modificar o nosso íntimo muitas vezes. Isso é um processo muito doloroso. É fácil demais eu falar aqui para vocês. É mole. Ó, gente, é fácil. Agora, quem sentiu, quem bateu, quem está com a mágoa aqui dentro, às vezes são mágoas, ó, tanto tempo, te questiona aí, ó, te questiona. Tem uma coisa que a gente tem um costume na sociedade de falar, não sei se você pensa por aí, tá? Vou só dar aqui o tópico. Pensa aí, olha só. Nelson, aquilo lá que o fulano fez comigo é imperdoável. Essa palavra, imperdoável. Essa palavra, imperdoável, é ser aspirante de virar obsessor depois de desencarnar, tá? É estagiário. Estagiário. E depois do desencarne, sem a vestimenta física, provavelmente a gente vai correr atrás do prejuízo e querer ir atrás do fulaninho, da fulaninha que nos fez mal e querer vingança. E então o não perdão de hoje é a obsessão do amanhã. A gente quer justiça, quer vingança. Fulano vai ter que me pagar o que ele fez. Sabe esse sentimento? É disso que a gente está falando. Característica de espírito obsessor é viver em sofrimento. Aí eu te pergunto, uma pergunta pessoal aqui, para quem está me ouvindo, quem não perdoou e tem esse sentimento aqui dentro. Olha só, para você que não perdoou, não é um sofrimento que está aqui dentro? Esse sentimento que te machuca? Quantos de nós vivemos em tamanha perturbação porque a gente não perdoou e a gente vai guardando isso aqui? A diferença é só estar encarnado ou desencarnado, tá? O que mais tem, pessoal, em mesa mediúnica é espírito cheio do imperdoável, do tal imperdoável, correndo atrás e querendo pagar. Fulano vai pagar. Então tenha atenção a isso. Tenha atenção ao sentimento. Falar de perdão, a gente está falando de sentimento, ok? Perdão, ou perdoar. Qual é a origem dessa palavra? Vamos entender mais a fundo isso aqui. A origem da palavra perdoar vem do latim, que é perdonare. Perdonare quer dizer doar. Doar o quê? Doar esse sentimento ruim que está aí dentro, que está aí contigo. É se libertar desse sentimento que está aí te destruindo, te consumindo. Aproveita agora que é época de Natal, muitas pessoas ficam mais sensíveis, e reveja aqui dentro, aí dentro de você.
não pelo outro. Foca aqui, ó, já não é mais com o outro. A história ruim ficou lá atrás. Aconteceu, doeu, balançou. Ninguém está diminuindo. O que eu estou focando aqui, falando, é com o teu sentimento aí dentro que tá aí dentro, está te machucando. Você guarda aí. E você guarda porque você quer. Não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é possível. Vamos entender que não é mais com o outro, é o que está conosco. Isso tudo aí que vai corroendo, vai consumindo. Isso tudo que vai corroendo, vai consumindo, aos pouquinhos, toda essa mágoa, todo esse sentimento ruim, vai só aqui, ó, somando, somando, somando. E vai virando processo de somatização. Vocês já ouviram falar somatização? É quando soma aqui o mental e passa para o físico. Quando nós adoecemos na carne. Quantos de nós? Olha aí, histórias do passado, com certeza você sabe alguma. Nossa, aconteceu uma desgraça na vida do fulano, aquela coisa braba. Ele ficou tão desgostoso da vida depois que ele acabou adoecendo e morreu, com aquele sentimento ruim. Desistiu da vida, só virou aquela vida de cabeça para baixo, foi um golpe, uma pancada que ele tomou de tal maneira que arrebentou com ele e aquilo ali a pessoa mudou muito e ficou. Olha só, desencarnou e continuou assim, tá? Processo de desencarne, só a carne vai embora. Desencarne. Agora essa vibração, esse sentimento, tudo isso que está aqui dentro, continua. Continua até quando? Continua até a gente resolver. Até a gente buscar. Buscar e achareis. Quem busca, acha. Não tenha dúvida disso. Então tenhamos atenção. Essa tal libertação. Libertação é uma palavra que muita gente gosta, né? Ninguém vai libertar a gente, não, pessoal. Sabe quem vai libertar a gente? Somos nós mesmos. Através do trabalho, através do esforço. Ah, Nelson, mas você não está entendendo, porque a culpa não foi minha, a culpa é do outro. Eu sei que a culpa foi do outro. Não é sobre quem está certo ou quem tá errado. É sobre o sentimento que você guarda aí dentro contigo, nessa gavetinha aí, esse fogo que está aí dentro da gavetinha e vai te comendo, vai te corroendo aos poucos, vai queimando. Vamos entender isso mais a fundo. Muitas vezes a gente acredita, e essa ideia é concebida ainda, até por outras religiões, sem querer criticar, tá, pessoal? Mas há um discurso, até pelas traduções, que traduções é o que mais tem aí diferente no Novo Testamento e por aí vai, sem querer criticar, atenção, que é a seguinte frase: perdão é o esquecimento, perdoar é esquecer. Calma aí, será mesmo? Espera aí, calma, vamos pensar aqui. Mas eu lembro, eu lembro daquilo que aconteceu. Me bateu forte, me machucou. Como é que eu vou esquecer agora? É um problema de memória, é isso? Tem uma paciente minha, eu vou contar isso para vocês. Teve de alguns anos isso. Tinha um filme que se chamava, acho que era Homens de Preto, Men in Black, que tinha acho que era o Men in Black, tinha um dispositivo, parecia uma caneta que o fulano apertava assim, ó, aí apagava a memória por completo. Lembro que essa paciente falou para mim, falou, Nelson, eu adorava um aparelho daquele para eu esquecer o que aconteceu. Não é sobre esquecer, é sobre o sentimento que a gente guarda aí. Aquele fato provocou um sentimento ruim. Esse sentimento não ficou lá atrás. Ele está aqui hoje. A gente não esqueceu. Até por instinto de defesa. Como a criança que vai passando, vê um buraco na parede, mete o dedo. Fala, ih, tomou um choque. Na próxima, ela vai ver o buraco na parede e vai pensar, opa, peraí, não vou meter o dedo aí não, que deu ruim. O processo é igual. Agora, diferente quando a gente aprende, e diferente quando a criança, na brincadeira aqui, tá? A analogia que eu estou fazendo, passa ali e fica magoado, fica chateado com a parede e com o buraco. A tomada.
Tem uma diferença. Então, não é o esquecimento apagar a memória. Tomar aqui um Memorol, um apaga-memória, é mais fácil, em vez de perdoar, eu vou lá na farmácia, eu compro um remédio, aí me dá uma branca, esqueço de tudo e não preciso mais lidar com aquele sentimento. A questão está exatamente aí, é lidar com esse sentimento ruim. Transformar esse não perdão em amor. É essa palavra que eu falei agora, que está muito na moda, que é o tal do ressignificar. O ressignificar é dar um novo significado, um novo entendimento. Porque esse teu entendimento que você tem aí sobre o fato, se você ficar com ele, vai continuar aqui te consumindo. Por isso a proposta terapêutica é a gente ampliar. E terapia, eu não estou falando do psicólogo Nelson, não, tá? Estou falando do psicólogo Jesus. Terapia de Jesus, o maior psicólogo de sempre. Não há igual. Somos todos aprendizes. Essa é a terapia. O amor terapia, a terapia do amor. Aliás, acho que foi o tema que eu falei aqui na casa de Francisco, o último tema que eu tive com vocês há alguns meses, eu falei sobre amor terapia. Foi esse tema. Busca aí na casa de Francisco ou vai lá no meu YouTube, nt.Nelson Tavares, que está em lá. Amor terapia, terapia de Jesus. Então, o esquecimento não é a solução. A solução é lidar com o sentimento. Não é sobre esquecimento, é sobre sentimento. Vou repetir, não é sobre esquecimento, é sobre sentimento. O fato a gente não vai apagar. Não vamos apagar a história. É um fato, aconteceu. É importante a gente mudar aqui, ó, esse sentimento. Senão esse sentimento que tá vai trazer de novo aquela carga que a gente vivenciou lá atrás. Essa carga pesada. Provavelmente você que tem uma história triste vai saber o que eu estou falando agora, olha só. Vê se não é assim. Aconteceu um negócio lá nos anos. Não era nem ano 2000 ainda. Tem mais de 20 anos. E naquele momento deu, balançou demais. Foi difícil, me tirou meu equilíbrio. Perdi a estribeira, me subiu a cabeça. Eu agredi verbalmente, perdi a razão, me descontrolei. Muito bem. E aí, passado 20 e tantos anos, agora a gente se lembra disso aí. Traz isso à mesa. Traz essa memória. Olha a questão da memória. Não é esquecer, olha, a memória está aí. E quando a gente traz essa memória, parece que a gente voltou no passado. Está vivenciando de novo aquele conflito, o sangue sobe na cabeça, a gente se descontrola de novo. Mas olha, já passou 20 anos, Nelson, como é que pode isso? O que está acontecendo comigo? Que eu não esqueço? E não vai esquecer. Esse sentimento que está desde lá, ó, guardadinho aqui na tua gaveta, e vai continuar contigo até o momento que você olhar sobre um novo ângulo, buscar uma outra direção, buscar aprender a amar. É esse amor que o Cristo nos ensinou. E por isso que o mestre fala sobre perdão. Aliás, não é só Jesus. Espiritualidade de luz o tempo inteiro martela conosco, é martela, e martela mesmo. Sabe por que martela? Que a gente precisa aprender, porque está difícil demais essa história de aprender a perdoar. Quantos e quantos espíritos de luz trazem através de psicografia, diversas obras, diversos livros, diversos entendimentos, maneiras distintas da gente elaborar, raciocinar, perceber e mudar. Mudar é aprender, mudar para melhor. Vou repetir, não é pelo outro, é pela gente. Não interessa que o fulano fez ou deixou de fazer. Não estou diminuindo. Ele fez, provavelmente deve estar errado, não sei. Estou falando aqui genericamente, cada um vai aplicar no seu caso, na sua vida, tá? Mas independente disso, ele provocou sentimento aí dentro. E é esse sentimento que você está convidado a trabalhar para o teu bem, a trabalhar pela tua paz, pela tua saúde,
pela tua tranquilidade, pela tua harmonia, pela tua serenidade. É esse o convite do Cristo. Por isso que eu falei lá atrás, vou repetir. A lição que o Cristo vem nos dar, a lição de moral, não é essa lição de moral que a gente acha que dá escovada e brigar. Senta aí, vai escutar agora, cala a boca. Não. A lição é um convite. É o que o mestre veio fazer, nos entregar um convite de amor. E dizer, olha só, tá ruim aí? Isso é uma configuração minha, tá, pessoal? Aqui no meu linguajar. Ele não falou assim, obviamente. Mas Jesus, na forma que eu interpreto, tá ruim aí, tá doendo? Olha só, tem um outro caminho. Vem comigo que eu te mostro. É o 70 vezes 7. Mas, mestre, como é que eu perdoo? Quantas vezes eu devo perdoar? Não 7, mas 70 vezes 7 vezes. É o que ele fez. Agora, se aquele camarada que escutou o ensino do mestre seguiu ou não, aí é com ele. Cada um segundo as suas obras. Ou seja, aí é contigo. O evangelho está aqui, ó. Está comigo aqui, está contigo aí. Nos mostrando o caminho. O convite está aí. Talvez o Mestre Jesus não está fisicamente conosco aqui para nos falar diretamente como foi naquela passagem atrás. Mas ele, para quem busca essa informação, o Mestre Jesus nos fala aqui ó, o tempo inteiro. E provavelmente, se você tem um pouquinho de mediunidade e dá um pouquinho de ouvido, você vai escutar o teu mentor replicando a mesma coisa para você, te fazendo um convite para esse aprendizado no amor. Agora, se a gente segue ou não, é conosco. Se a gente permanece com essa dor ou não, é conosco. Se a gente permanece com esse fogo aqui dentro, ou resolve, tira dessa gaveta, bota ela na mesa e fala: não, já deu, já chega, já estou cansado, já machucou bastante, não quero que machuque mais. Então, deixa eu mexer alguma coisa aqui, vou entender o Mestre Jesus, deixa eu estudar, deixa eu testar, deixa eu fazer um exercício. Não vai ser de uma hora para outra, tá? Para você que busca aprender a perdoar, aprender a amar, não vai ser aqui, ó, um clicar de dedos num milagre que vai falar, me ajuda a perdoar, Deus e vai cair na conta no Pix o teu perdão. Já perdoei, pronto. É trabalho, é exercício, é uma conquista. É a conquista dos valores. Conquistar os valores é buscar a cada dia ser melhor, a cada dia aprender a amar. E vou repetir o que eu disse no início. O perdão é só um dos caminhos para a gente aprender a amar. Talvez é um, às vezes, dos mais difíceis, que bate, balança demais e mexe conosco. Então, qual é a ideia que o Nelson traz aqui? Qual é a ideia da doutrina espírita? Não é ninguém se sentir mal. Tomara que não, tá, pessoal? Tomara que não tenha feito ninguém se sentir mal. A ideia é mexer. Provavelmente agora, a gente já está terminando a nossa palestra, se eu tivesse ao vivo na casa, ia ter um monte de gente me olhando de cara feia. Por quê? Porque tocou aí na ferida. E olha só, ainda bem que tocou, pessoal. Porque é tocando na ferida que é o convite que mexe a água aqui, ó, que às vezes está parada. E esse mexer da água nos movimenta, talvez, para um lugar melhor, uma direção melhor do que a gente está nesse momento. Porque se alguma coisa na oratória do perdão aqui que eu falei, aliás, ninguém precisa concordar comigo, tá? Mas você não concordou com Cristo. Não, o Nelson está replicando aqui o meu entendimento. Mas vamos pegar a mensagem do Cristo. Se alguém está mexido com aquilo que o Cristo falou sobre perdão e não entendeu muito bem, e aqui está desconfortável e não é bem assim, não concordo, provavelmente tem alguma coisa aí que está doendo, está balançando demais. É um estágio não, um local que você se encontra que não está muito legal. E o convite do mestre qual é? Vamos para outro lugar. Vamos para um lugar de paz, de serenidade. Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Olha só, vou repetir. A caminhada é no amor. O processo do perdão ou do não perdoar é o desamor. Perdão é o amor. Então, se a gente está no desamor, o convite é: vamos aprender a amar.
É o convite que o Mestre Jesus faz para todos nós. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da palestra. A gente já está terminando. Quero fazer um convite a todos. Como eu falei, a última palestra que eu tive aqui com vocês foi sobre amor-terapia. Tá lá, com certeza está no YouTube aí da Sociedade Espírita, no site de vocês, com certeza, a Casa de Francisco, no YouTube. Mas também está lá no meu YouTube, então convido a todos. nt.Nelson Tavares, nt.Nelson Tavares, são reflexões. Reflexões. O que a doutrina espírita nos traz é luz só. Luz. Luz para iluminar o caminho. Para quê? Para a gente tomar melhores escolhas, melhores decisões na nossa vida. E a decisão, a escolha do perdão é uma das melhores. Essa que a gente necessita tanto. Tanto ainda. Tá bom? Pessoal, obrigado por estarem aqui comigo. Se tiver alguma pergunta agora no final, vou passar a palavra ao Carlos. Obrigado, Pronto, gente. Nelson. Excelente, maravilhosa a sua explanação. Realmente, como você falou, não é um tema simples, é um tema que nos deixa bastante desconfortável, né? Pelo menos a mim, muito desconforto, porque tem muitas arestas ainda dentro de mim que precisam ser trabalhadas e não é pelo outro, é por mim, né? A chave tem que virar no meu chaveiro, não é no chaveiro do meu vizinho, da minha esposa, dos meus filhos. Mas tem uma colocação aqui, Nelson, bem interessante, que fala assim, a Ângela Martins. Trabalho o perdão, mas reconheço o quanto sofro com a dificuldade absurda. Você quer comentar? Eu acredito que o comentário da nossa amiga é um pouco de todos nós. Compartilho essa dificuldade porque realmente não é fácil. E engraçado quando a gente observa aqui a doutrina espírita como um todo, não só a doutrina espírita, as mensagens de Jesus, é algo que sempre bate ali nessa tecla do perdão. E se bate sempre nessa tecla porque não é à toa. Por isso que eu disse desde o início, tá lá na oração que o mestre nos ensinou. A história do perdão sempre aqui e ali bate de novo, bate de novo e bate de novo. É a história da martelada que eu falei. É martelada por quê? Porque a gente precisa mesmo aprender. É difícil, corrói, machuca, é esse fogo que consome. Então, acho que a nossa amiga está na busca. Que bom que você está na busca. E é mesmo esse o exercício. O exercício é buscar, e quem busca acha, bater a porta, ela abrir se usar. Mas olha que interessante. Para a porta se abrir, tem que bater. Ou seja, a gente tem que levantar, tirar a bunda da cadeira, ficar de pé, andar até a porta, fazer o movimento, o esforço para bater, porque senão ela não abre. Bater a porta, ela abrir se usar. Então, é esse bater da porta que é essa direção. Com as nossas dificuldades, a gente vai aos poucos caminhando e aprendendo. Então, parabéns pelo exercício, que é o grande desafio. Nelson, treino é treino, jogo é jogo, né? E Exatamente. a Luciana Vasconcelos nos diz assim, e na prática, como iniciar esse processo de perdão? Excelente pergunta, Luciana, né? Luciana, isso é um grande desafio para todos nós. O que acontece muitas vezes é o seguinte, Luciana, a gente lê aqui um livro que toca o nosso coração, a gente escuta uma palestra como essa, que às vezes mexe conosco, e aí está tudo na teoria. Aí na teoria é uma maravilha. Fala, isso que eu quero. Olha, eu assisti lá a palestra do Nelson, eu li o livro lá de Emmanuel. O André Luiz também fala disso, é Joana de Anjos, é Amélia Franco. Eu quero esse perdão, eu preciso desse perdão. Como é que eu faço para praticar? Como é que eu faço para colocar ele aqui no dia a dia? Para colocar no dia a dia, Luciana, é amando a tudo e a todos, nos enxergando como irmãos que somos, filhos do mesmo Pai. Ninguém é maior, ninguém é menor. Quer ser o maior na seara do Cristo? Sejamos o menor. Entender e compreender a fundo, mastigar as imperfeições do teu irmão, esse que te magoou.
Quando o mestre, uma vez perguntaram para ele assim, que eu acho que cabe bem, tá? Mestre, como perdoar esses que me ferem e me atacam? Aí o mestre responde, compreendendo que eles são doentes. Aí pergunta assim, pô, mas mestre, como é que doente se eles continuam me ferindo e me machucando? E o mestre responde, não seria diferente se não fossem doentes. Pausa para reflexão. Entender o outro como doente e se entender também como doente. O mestre Jesus nos disse, eu vim para os doentes. Então, ser doente é machucar o próximo ainda. Então, ter a grandeza, não de se sentir superior, mas a grandeza dessa compreensão nessa busca do amor. Vou voltar a falar, Luciano, olha só. Não é fácil não, tá? É fácil falar aqui, é mole falar aqui. Fazer uma palestra aqui para vocês, ó, mole, mole. Agora, cada um com o seu conflito, como o Carlos está dizendo aí. Temos cada um nossa cruz para carregar, nosso desafio para vencer. E de duas uma, ou a gente fica na mesmice, no lugar que a gente está, com essa dor, com essa dificuldade, ou a gente se movimenta para ser melhor, para aprender, para caminhar. Vamos então aqui para a última colocação, Nelson, da Sueli Vieira. Ela nos fala assim: a dificuldade de perdoar não seria o medo de admitir que o erro que criticamos no outro é o que não perdoamos em nós mesmos? Bem psicológico aí, né? Também acontece muito dessa sistemática. É demais, é demais. É um processo de projeção, é um espelho que a gente vê ali e é complicado. Porque aí, de novo, o outro está falando muito mais sobre nós do que dele mesmo. Acontece muito essa dinâmica, e por isso que eu falei, e não me aprofundei nessa, mas de repente numa próxima a gente vai falar sobre isso, que é o processo do auto-perdão. Porque a gente não perdoa ninguém, nem a nós próprios. E às vezes, por não perdoar de nós próprios, a gente vê no outro aquilo que a gente não perdoa, ataca. Fala, ah, ele tá errado. E pronto. E aí começa um massacre por não aceitar o outro. A gente não aceita o outro e também não se aceita. A gente tem aqui um chicote, uma chibata para bater no outro e para se bater também. Que é uma outra grande dificuldade que todos nós temos, é o processo do auto-perdão. Às vezes é até mais fácil perdoar o outro, mas a gente não se perdoa. Isso aqui já dá para falar uma outra palestra, tá? A história do perdão é um tema aí, para de repente a gente falar num próximo tema. Aliás, eu acho que eu vou gravar um, uma palestra nesse sentido. Então, é por aí mesmo. Muitas vezes, esse processo do não entendimento do nosso eu, a gente reflete no outro, não lidando, não gerenciando muito bem com a nossa imperfeição e com a imperfeição do próximo. Esse entendimento mais profundo que o mestre nos traz. Então, e se entender como imperfeito, para mim, eu penso que é uma grande virtude. Por quê? Porque a gente vai se colocar como aprendiz. E se colocar como aprendiz daquele que nos ensina. Quem é que nos ensina? O Mestre Jesus. Isso é um grande convite ao exercício da nossa humildade. Sabe o que é humildade? É o oposto do orgulho. Sabe o que é orgulho? É a característica que eu tenho e que todo mundo aqui tem. Orgulho e egoísmo. Característica de quem está encarnado no planeta Terra. Ou seja, a direção está aí. Vamos tentar caminhar. É o desafio. Nelson, vou finalizar aqui fazendo essa colocação do Alan Sérgio, que me pareceu bem interessante e que de alguma forma vai caber aqui em muitos corações. As três coisas mais difíceis de perdoar, dois pontos: calúnia, traição e ingratidão, principalmente daqueles a quem tínhamos afeto. Assina embaixo. Assina embaixo. Não tenho muito o que falar. É assim mesmo. Normalmente, o que acontece na nossa dinâmica pessoal é o seguinte: quanto mais laços emotivos, quanto mais sentimento nós temos por essas pessoas que são próximas, são queridas, são amadas, mais forte bate. Balança mais ainda.
Porque às vezes a ofensa de um desconhecido, desconhecido, não sei quem é. Agora, quando é de uma pessoa que a gente ama, de uma pessoa que a gente tem tanta consideração, uma pessoa que tem uma história de amor, que tem um sentimento, que às vezes tem tantos anos de cumplicidade, de parceria, de fidelidade, e aí às vezes isso tudo colocado a xeque, cai, e cai a casa mesmo, é complicado. Assina embaixo. Ok, meu amigo, vamos finalizando então esse momento maravilhoso que tivemos a honra de estar com você. Eu deixo você com as considerações finais, receba o nosso abraço aqui do Ceará, de Fortaleza, de todos que fazem a Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco. Desejo para você também um excelente almoço de domingo Obrigado. e deixo com você as considerações finais. Um grande abraço e muito obrigado. Consideração final, eu quero agradecer mais uma vez de estar aqui de volta com vocês, na manhã de domingo, para vocês, de tarde aqui, já já vou para o meu almoço, terminando aqui já vou almoçar, a Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco, no Ceará, é uma felicidade estar aqui sempre, falando sobre esses temas tão relevantes, que nos tocam, que mexem conosco, como o Carlos disse, é um tema sensível, e é mesmo, e vai continuar sendo sensível, até o momento que a gente aprender. Então, que possamos todos nós buscar se movimentar na direção do amor que o Mestre Jesus nos ensinou. Vou relembrar o que eu disse: o não perdão está num lado, o perdão está no outro, o amor está aqui. Nós viemos aqui para aprender a amar. Então, aprender a perdoar. Vamos aprender. Se a gente não sabe ainda, tem que aprender. Vamos aprender com quem? Com aquele quem já sabe. Quem é que sabe? Aquele que ensina, que já passou, que não se ofende mais, que não precisa perdoar. É o Mestre Jesus. Fica aqui um grande abraço e beijos a todos que estiveram conosco ao vivo. Uma alegria estar com vocês e convido mais uma vez, lá no meu YouTube tem mais de 200 vídeos, tem estudo que eu já fiz, palestra, tem um programa que eu faço ao vivo, tem um encontro com o Nelson Tavares na TV Chico Xavier, tem bastante conteúdo. Vai lá no nt.nelsontavares, nt.nelsontavares. Se vocês gostaram um pouco dessa reflexão, fica o convite para vocês, tá bom? Beijos e abraços a todos.